Numa noite fria, enquanto dirigia sem rumo, um milionário vê algo que faz seu coração parar. Sua ex-esposa, encolhida debaixo de uma ponte, abraçando os trigêmeos idênticos que ele nem sequer sabia que existiam. Sem dizer uma palavra, ele desce do carro. E o que faz em seguida muda tudo entre eles para sempre. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. As ruas de São Paulo se transformaram em rios cinzentos sob a chuva torrencial que castigava a capital paulista naquela tarde de outubro. O céu chumbo desabou sem aviso prévio, transformando o que havia sido um dia ensolarado em uma tempestade implacável que obrigava os transeuntes a procurar desesperadamente abrigo sob marquises e portas de prédios. Caio Albuquerque ajustou sua gravata de seda italiana enquanto observava da janela de seu escritório no distrito financeiro como a cidade paralisava sob o dilúvio. Seus olhos escuros, emoldurados por alguns fios de prata que lhe davam um ar distinto aos seus 42 anos, refletiam a mesma inquietação que o céu ameaçador. Durante os últimos meses, algo havia começado a mudar em seu interior, uma sensação de vazio que nem seus bem-sucedidos negócios imobiliários, nem seu casamento com Beatriz conseguiam preencher. O toque de seu celular o tirou de seus pensamentos. Era Miguel, seu motorista há 5 anos. Senhor Albuquerque, sinto muito, mas o Mercedes apresentou uma pane na Avenida Paulista. Com essa chuva, vai ser impossível que outro veículo chegue em menos de 2 horas. Caio suspirou enquanto contemplava as gotas escorrendo pelo vidro como lágrimas prateadas. Ele vinha adiando uma visita crucial a um de seus imóveis no bairro do Bexiga e não podia se permitir mais atrasos. Os investidores estavam impacientes e sua reputação como o empresário mais eficiente do setor dependia de fechar aquele negócio antes do fim de semana. Não se preocupe, Miguel. Vou de metrô, respondeu, surpreendendo-se com a própria decisão. Havia anos que não utilizava o transporte público. Sua vida transcorria entre escritórios climatizados, restaurantes exclusivos e residências privadas, sempre protegido pela bolha dourada que havia construído ao seu redor. Mas naquela tarde, algo o impulsionava a sair de sua zona de conforto. Vestiu seu sobretudo inglês preto e saiu do prédio, sentindo imediatamente como as gotas geladas batiam contra seu rosto. A chuva era feroz, quase agressiva, como se São Paulo inteiro estivesse liberando tensões acumuladas durante meses de seca. Os guarda-chuvas se tornavam objetos inúteis sob a força do vento, e Caio logo se viu encharcado até os ossos. As ruas estavam inundadas, e as bocas de lobo não davam conta de drenar tanta água. Caio caminhava com dificuldade, esquivando-se de poças e sentindo como seus sapatos italianos de couro se danificavam irremediavelmente. À medida que se adentrava nos bairros mais populares, a paisagem urbana mudava drasticamente. Os edifícios modernos de vidro e aço davam lugar a construções mais antigas, com fachadas descascadas que contavam histórias de gerações passadas. Foi então que a tempestade se desatou. Um raio iluminou o céu com uma luz cegante, seguido imediatamente por um trovão que ressoou entre os prédios como o rugido de uma besta colossal. A chuva se intensificou até se transformar em uma cortina impenetrável, que reduzia a visibilidade a poucos metros. Caio correu buscando abrigo, e seus passos o levaram instintivamente para um viaduto que se erguia sobre uma das avenidas principais. Sob sua estrutura de concreto, o ruído da tempestade se amortecia, criando um espaço de relativa calma em meio ao caos exterior. Sacudiu a água do sobretudo e se encostou a um dos pilares, respirando com dificuldade pela corrida. O lugar cheirava a umidade e a história. As paredes estavam cobertas de grafites que misturavam arte urbana com mensagens de esperança e desespero.
Em alguns cantos, acumulavam-se jornais velhos e pedaços de papelão que sugeriam que aquele espaço servia como abrigo habitual para pessoas sem teto. Caio sentiu uma pontada de incômodo ao perceber que estava invadindo um território que não lhe pertencia. Enquanto esperava que a tempestade abrandasse, começou a ouvir vozes. A princípio, pensou que era o eco do vento, mas logo percebeu que vinham da parte mais profunda do viaduto. Eram vozes suaves, sussurros que se misturavam com o som da chuva. Uma voz feminina cantava uma cantiga de ninar em português, e outras 3 vozes infantis a acompanhavam com risos contidos. A curiosidade superou a prudência, e Caio adentrou lentamente nas sombras do abrigo improvisado. O que viu o deixou paralisado, como se o tempo tivesse parado e toda a sua realidade se tivesse desmoronado em um instante. Ali, sobre um colchão improvisado cercado por cobertores desgastados e sacos plásticos, estava Gabriela, sua ex-esposa, a mulher que havia abandonado 6 anos atrás, quando ela estava grávida. Dormia abraçada a 3 crianças idênticas de aproximadamente 5 anos. Os pequenos se encolhiam contra ela como pintinhos buscando o calor da mãe, alheios à dureza do mundo que os rodeava. O impacto foi devastador. Caio sentiu como o chão se movia sob seus pés, como o ar se espessava em seus pulmões. Gabriela, que um dia havia sido a mulher mais elegante que conhecia, agora vestia roupas gastas e tinha o cabelo preso com um elástico. Mas mesmo naquelas circunstâncias, conservava aquela beleza natural que o havia apaixonado anos atrás, aquela dignidade que nem a adversidade havia conseguido quebrar. Os trigêmeos, ele nunca soube que seriam 3, nunca soube nada deles. A tempestade exterior não era nada comparada com a que acabara de se desatar no coração de Caio Albuquerque. O tempo parou sob o viaduto. Caio permaneceu imóvel, com o coração batendo tão forte que temia que seu som despertasse a pequena família que dormia a poucos metros de distância. A chuva continuava caindo implacável, mas agora lhe parecia um ruído distante, como se pertencesse a outro mundo. Gabriela se mexeu levemente, ajustando o braço em torno de uma das crianças. Mesmo dormindo, seu instinto materno a mantinha alerta, protegendo seus filhos de um mundo que havia sido cruel com eles. Caio observou cada detalhe da cena com uma mistura de dor e fascinação. Os pequenos tinham seus mesmos olhos escuros, seu nariz reto, mas os traços delicados de Gabriela suavizavam a herança paterna. Um raio iluminou momentaneamente o abrigo e a luz despertou uma das crianças. O pequeno se incorporou lentamente, esfregando os olhos com os punhos cerrados. Ao ver a silhueta de Caio nas sombras, não mostrou medo, mas uma curiosidade natural que desarma qualquer adulto. "Quem é você?" perguntou em voz baixa, cuidando para não acordar seus irmãos. A pergunta atingiu Caio como um soco. Como poderia explicar a uma criança de 5 anos que ele era o pai que ela nunca conhecera? Como poderia justificar 6 anos de ausência com palavras que um pequeno pudesse entender? Sou Caio", murmurou, aproximando-se lentamente. O menino o estudou com aqueles olhos tão parecidos com os seus, como se tentasse decifrar um mistério. "Eu sou Lucas", disse finalmente. "Esses são meus irmãos, Mateus e Bento, e ela é nossa mãe." O movimento despertou Gabriela. Seus olhos se abriram lentamente, levando alguns segundos para focar a realidade. Quando viu Caio, seu corpo se tensionou como uma mola. Em um movimento instintivo, ela se incorporou e estendeu os braços, colocando-se entre seus filhos e o homem que havia aparecido como um fantasma do passado. "Não", sussurrou com uma voz carregada de medo e determinação. "Você não pode levá-los. Eles são meus." A reação de Gabriela foi como um tapa na cara para Caio.
O terror em seus olhos o fez compreender imediatamente que sua presença não era vista como a de um pai que havia vindo conhecer seus filhos, mas como a de um predador que podia lhe arrebatar o único que lhe restava no mundo. Gabriela, eu não vim para... começou a dizer, mas ela o interrompeu. Como você nos encontrou? Você estava nos seguindo? Suas mãos tremiam enquanto abraçava Lucas, que havia acordado seus irmãos com um movimento. Os outros dois meninos, Mateus e Bento, emergiram do sono com aquela rapidez que caracteriza os pequenos. Ao ver sua mãe alterada e um estranho em seu abrigo, se apertaram contra ela formando um pequeno círculo defensivo. Fiquem tranquilos, pequenos, murmurou Gabriela, tentando acalmar tanto seus filhos quanto a si mesma. Está tudo bem. Mas nada estava bem. Caio podia ver o medo nos olhos da mulher que um dia amara, a desconfiança que 6 anos de abandono haviam semeado em seu coração. Ele percebeu que, para ela, ele não era mais do que um perigo, uma ameaça que podia destruir a pequena família que ela havia lutado para manter unida. Foi coincidência, disse finalmente com voz rouca. A tempestade, eu procurava abrigo. Nunca imaginei que você estaria aqui. E agora o quê? Perguntou Gabriela, sem baixar a guarda. Você vai chamar seus advogados? Vai reivindicar seus direitos como pai? A amargura em sua voz era palpável. Caio compreendeu que durante todos esses anos, Gabriela havia vivido com o temor de que ele aparecesse algum dia para reivindicar o que legalmente lhe pertencia. Ela havia criado seus filhos à sombra do medo, protegendo-os de um pai que para eles não existia. Não, respondeu com firmeza. Eu não vim para levá-los. Eu nem sabia que eles existiam. Pela primeira vez, Gabriela mostrou uma expressão de surpresa genuína. Seus olhos se estreitaram, estudando o rosto de Caio em busca de sinais de mentira. Como assim você não sabia? Eu te mandei cartas, tentei te contactar quando estava grávida. Nunca recebi nenhuma carta, murmurou Caio, sentindo como uma nova peça do quebra-cabeça começava a se encaixar em seu lugar. A tempestade exterior começou a diminuir, mas a tempestade emocional, que se havia desatado sob o viaduto, mal começava. 3 crianças inocentes observavam o encontro entre seus pais, sem compreender que estavam presenciando o momento que mudaria suas vidas para sempre. O silêncio que seguiu as palavras de Caio foi mais ensurdecedor que a tempestade que rugia lá fora. Gabriela o observava com uma mistura de incredulidade e dor que havia guardado durante 6 longos anos. As crianças permaneciam quietas, sentindo a tensão que se apoderara do ambiente. Você nunca recebeu minhas cartas? Repetiu Gabriela, com voz quase inaudível. Nenhuma das 5 cartas que eu te mandei durante a gravidez. Caio negou com a cabeça, sentindo como uma culpa nova e diferente começava a se apoderar dele. Não era a culpa por tê-la abandonado. Essa ele conhecia bem e havia aprendido a conviver com ela. Essa era a culpa de ter perdido 6 anos da vida de seus filhos por uma traição que ele nem sequer conhecia. Eu te escrevi quando soube que esperava trigêmeos, continuou Gabriela, sua voz ganhando força conforme falava. Eu te escrevi quando eles nasceram, quando deram seus primeiros passos, quando começaram a perguntar pelo pai. Lucas, o mais esperto dos 3, olhou para sua mãe com curiosidade infantil. Mãe, esse senhor é nosso pai? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Gabriela fechou os olhos por um momento, como se tentasse encontrar forças para uma conversa que havia temido durante anos. Sim, Lucas, esse é o seu pai. Mateus e Bento se espreitaram por trás do irmão mais velho, estudando Caio com aquela franqueza implacável que só as crianças possuem. Não havia ressentimento em seus olhares, apenas curiosidade pura. Para eles, ele era simplesmente um homem que havia aparecido em seu abrigo durante a tempestade. Por que você não mora com a gente? Perguntou Bento, o menor dos 3. Caio sentiu que faltava o ar.
Como explicar a uma criança de 5 anos as complexidades da ambição, da traição e do arrependimento? Como justificar uma decisão que ele mesmo já não entendia completamente? Porque eu cometi um erro muito grande, respondeu finalmente, ajoelhando-se para ficar à altura das crianças. Um erro que eu lamentei todos os dias desde então. Gabriela o observou com surpresa. Ela não esperava aquela resposta, aquela vulnerabilidade. O Caio que ela conhecera nunca admitia seus erros, sempre tinha justificativas para tudo. E agora você quer morar com a gente? Perguntou Mateus, com a lógica simples das crianças. Caio olhou para Gabriela, buscando algum sinal, alguma permissão para responder. Eu gostaria de conhecê-los melhor, se sua mãe me permitir. A chuva havia cessado quase completamente, mas nenhum deles parecia notar. Gabriela se levantou lentamente, afastando-se alguns passos das crianças para poder falar com mais liberdade. Onde você esteve todos esses anos, Caio? Sua voz era um murmúrio carregado de dor. Você sabe o que foi criar 3 crianças sozinha? Você sabe o que foi perder meu emprego, minha casa, minha dignidade? Caio a seguiu, mantendo a distância que ela marcava. Eu me casei com Beatriz, admitiu. A filha do meu maior investidor. Foi uma decisão comercial que te enriqueceu, completou Gabriela com amargura. Enquanto nós dormíamos em abrigos e comíamos em restaurantes populares. Eu não sabia, insistiu Caio. Se eu soubesse das crianças, as coisas teriam sido diferentes. Sério? Gabriela se voltou para ele com olhos flamejantes. Você teria renunciado ao seu casamento vantajoso por uma mulher grávida sem fortuna? A pergunta ficou suspensa no ar. Caio queria responder que sim, mas a honestidade o impedia de fazer uma promessa sobre o passado que ele não podia cumprir. O homem que ele fora 6 anos atrás talvez não tivesse aquela força. Eu não sei, confessou, mas o homem que eu sou agora faria. As crianças haviam começado a brincar entre si, sussurrando e apontando para Caio ocasionalmente. Sua capacidade de adaptação era surpreendente, como se o aparecimento de um pai desconhecido fosse apenas mais uma aventura em suas vidas cheias de incerteza. O que você quer de nós, Caio? Perguntou Gabriela finalmente. Eu quero ajudar, respondeu sem hesitar. Eu quero que vocês saiam daqui, que tenham um lugar digno para morar. Eu quero conhecer meus filhos. Nós não precisamos da sua caridade, replicou Gabriela com orgulho. Não é caridade, é responsabilidade, é justiça, Ele parou, buscando as palavras certas. É o que eu deveria ter feito 6 anos atrás. O sol começou a aparecer entre as nuvens, projetando raios dourados através das gotas que ainda pendiam do teto do viaduto. Era como se o próprio céu estivesse abençoando aquele encontro inesperado. Aquele momento que poderia mudar o destino de 5 pessoas para sempre. Os raios de sol que se filtravam através das nuvens iluminavam o rosto de Gabriela, revelando o cansaço acumulado durante meses de luta. Caio observou as olheiras que emolduravam seus olhos, as linhas de preocupação que não existiam 6 anos atrás, e sentiu uma pontada de culpa que o atravessou o peito como uma faca. Quanto tempo vocês estão aqui? Perguntou com voz rouca. 3 meses, respondeu Gabriela, sem desviar o olhar de seus filhos, que agora exploravam as poças que se haviam formado perto da entrada do viaduto. Desde que fecharam o restaurante A Canção do Mar, onde eu trabalhava como chefe. Caio conhecia aquele restaurante. Havia sido um dos mais tradicionais do bairro da Liberdade, famoso por sua feijoada e seu ambiente acolhedor. Ele se lembrava de tê-lo visitado uma vez, anos atrás, sem imaginar que a mulher que cozinhava aqueles pratos extraordinários era a mesma que ele havia amado e abandonado. O dono morreu e os filhos venderam o prédio para uma incorporadora, continuou Gabriela. Nós fomos despejados de um dia para o outro, sem aviso prévio, sem indenização.
Eu tinha algumas economias, mas com 3 crianças, sua voz se quebrou levemente. Não duraram muito. Os trigêmeos haviam encontrado algumas pedras planas e as jogavam em direção às poças, competindo para ver quem conseguia mais saltos. Suas risadas enchiam o espaço, criando um contraste doloroso com a conversa de seus pais. Eu tenho um apartamento vazio em Ipanema, disse Caio de repente. Está completamente mobiliado. Vocês poderiam ficar lá enquanto encontram algo melhor. Gabriela se voltou para ele com uma mistura de esperança e desconfiança. Em troca do quê? Em troca de nada. Bom, em troca de poder conhecer meus filhos, de poder fazer parte das vidas deles, mesmo que gradualmente. Eu não aceito caridade, Caio. Já te disse isso. Não é caridade, é uma oportunidade para todos nós. Gabriela caminhou em direção ao local onde as crianças brincavam, precisando de um momento para processar a oferta. Caio a seguiu, mantendo uma distância respeitosa. Mãe, estou com fome, disse Lucas, aproximando-se da mãe com aquela confiança absoluta que só as crianças podem mostrar. Gabriela procurou em uma das sacolas plásticas e tirou uma maçã meio murcha e um pedaço de pão duro. Ela dividiu em 3 partes iguais, com uma precisão matemática nascida da necessidade. Isso é tudo o que temos até amanhã, murmurou, mais para si mesma do que para Caio. Poderíamos ir comer algo quente, propôs Caio. Tem um restaurante aqui perto que... Não, cortou Gabriela. Eu não quero que as crianças se acostumem a coisas que não podemos nos permitir. Mas se você aceitar minha oferta do apartamento, vocês não teriam que se preocupar com isso. Gabriela ficou calada, observando como seus filhos compartilhavam a escassa comida sem reclamar. Mateus ofereceu um pedaço de sua maçã para Bento e Lucas partiu seu pedaço de pão para dar aos irmãos. Aquela generosidade natural entre eles fez Caio sentir um orgulho paterno que ele não sabia que podia experimentar. 1 mês, disse finalmente Gabriela. Apenas 1 mês, até que eu encontre um emprego e possa alugar algo por conta própria. O tempo que você precisar, respondeu Caio, sentindo um alívio enorme. E eu quero que fique claro que não é porque eu preciso de um homem para me salvar. É porque meus filhos precisam de um teto sobre suas cabeças. Entendido. Gabriela se aproximou das crianças, se ajoelhou na frente delas e explicou a situação com palavras simples. Ela disse que eles iriam morar em um apartamento por um tempo, que o Sr. Caio os havia convidado e que ele era o pai deles. Os pequenos receberam a notícia com aquela capacidade de adaptação que caracteriza as crianças que viveram na incerteza. Vai ter cama grande? Perguntou Bento. Sim, vai ter camas para todos, respondeu Caio, sorrindo pela primeira vez naquela tarde. E cozinha, acrescentou Mateus. Uma cozinha muito boa. Sua mãe poderá cozinhar tudo o que quiser. Lucas, o mais observador, olhou para sua mãe com seriedade. Você tem certeza, mãe? A pergunta revelou uma maturidade precoce que partiu o coração de Caio. Uma criança de 5 anos não deveria se preocupar com as decisões de sobrevivência de sua família. Tenho certeza, meu amor, respondeu Gabriela, acariciando a bochecha do filho. Vai ficar tudo bem. Enquanto eles recolhiam suas poucas posses, Caio ligou para Miguel para que trouxesse o carro reserva. A tempestade havia passado, mas ele sabia que outra diferente, mais complexa e emocional, acabara de começar. Quando subiram para o Mercedes, as crianças ficaram fascinadas com os bancos de couro e os vidros elétricos. Caio as observou pelo espelho retrovisor, memorizando cada gesto, cada expressão de espanto. Eram seus filhos, carregavam seu sangue, e pela primeira vez em 6 anos, ele sentiu que sua vida tinha um propósito real. O prédio em Ipanema se erguia elegante entre as ruas arborizadas do bairro boêmio, com sua fachada de tijolos claros e varandas de ferro
que falavam de uma época em que o Rio ainda conservava seu ar provinciano. Caio digitou o código da porta principal, enquanto as crianças observavam tudo com olhos arregalados, agarradas às mãos de Gabriela. O elevador era um modelo antigo restaurado, com espelhos biselados e detalhes dourados que refletiam as caras de espanto dos trigêmeos. Bento não parava de apertar os botões, fascinado pelas luzes que se acendiam, enquanto Mateus observava o próprio reflexo multiplicado nos espelhos com curiosidade científica. Lucas, fiel a seu caráter mais reservado, permanecia grudado em sua mãe, estudando cada detalhe do ambiente com aquela mirada analítica que havia herdado de Caio. "É o 5º andar", disse Caio, quebrando o silêncio que se instalara no pequeno espaço. Quando as portas se abriram, revelaram um corredor com piso de madeira e paredes pintadas em um suave tom creme. Caio se dirigiu à porta 5B e girou a chave com mãos que tremiam levemente. Ele não sabia por que estava nervoso. Era apenas um apartamento, um dentre tantos que possuía. Mas, de alguma forma, aquele momento se sentia transcendental. A porta se abriu, revelando um espaço luminoso e moderno, com grandes janelas que davam para a Praça General Osório. O apartamento estava decorado com um gosto requintado, mas impessoal, como uma página de revista de decoração. Sofás de couro branco, mesas de vidro, obras de arte abstrata nas paredes e uma cozinha americana equipada com eletrodomésticos de última geração. As crianças entraram com cautela, como se temessem quebrar algo apenas com o olhar. Seus tênis desgastados pelo uso contrastavam enormemente com o piso imaculado de mármore travertino. "Tudo isso é para nós?", sussurrou Bento com voz reverente. "Temporariamente", respondeu Gabriela rapidamente, antes que Caio pudesse dizer algo. "Apenas por um mês." Caio notou a ênfase que ela colocou na palavra temporariamente e sentiu uma pontada de decepção. Ele esperava que a generosidade do gesto abrandasse um pouco o coração de Gabriela, mas era evidente que ela mantinha suas defesas bem altas. Mateus havia descoberto a televisão de tela plana e a observava como se fosse um artefato alienígena. No abrigo do viaduto, sua única fonte de entretenimento haviam sido as histórias que sua mãe lhe contava e as brincadeiras que inventavam com pedras e gravetos. "Podemos tocar nas coisas?", perguntou Lucas, sempre o mais prático dos três. "Claro", respondeu Caio. "Essa é a casa de vocês agora." "Casa temporária", corrigiu Gabriela, lançando-lhe um olhar de advertência. Caio decidiu não discutir o ponto e os guiou em direção ao corredor onde ficavam os quartos. O quarto principal tinha uma cama king size e um closet que era maior do que o espaço inteiro que eles ocuparam debaixo do viaduto. As crianças subiram na cama e começaram a pular, rindo pela primeira vez desde que Caio os conhecera. "É como um castelo", gritou Bento, se jogando sobre os travesseiros. "E pula mais que o colchão velho", acrescentou Mateus, tentando fazer uma cambalhota. Gabriela observava seus filhos com uma mistura de alegria e tristeza. Era lindo vê-los felizes, mas também lhe lembrava tudo o que ela não conseguira lhes dar durante aqueles meses difíceis. "Tem mais 2 quartos", disse Caio. "As crianças poderiam dividir um e você teria o seu próprio." "Nós estamos acostumados a dormir juntos", murmurou Gabriela. "Isso dá segurança a eles", Caio concordou, compreendendo que as crianças haviam desenvolvido laços de sobrevivência que iam além do normal. Eles haviam aprendido a depender uns dos outros de uma maneira que crianças com vidas estáveis não precisavam. A cozinha foi o que realmente impressionou Gabriela. Seus olhos se iluminaram ao ver a cooktop, o forno duplo, a geladeira americana e a despensa vazia que esperava ser preenchida. Ela se aproximou dos fogões e passou a mão pela superfície lisa, como se fosse uma relíquia sagrada. "Faz muito tempo que você não cozinha em uma cozinha como essa?", perguntou Caio suavemente. "Faz 3 meses que eu não cozinho nada que não seja em um fogareiro portátil", respondeu, sem tirar os olhos dos eletrodomésticos.
e faz 6 anos que eu não tenho uma cozinha que seja minha. Agora você tem. Temporariamente, insistiu ela, mas sua voz havia perdido parte de sua firmeza anterior. As crianças apareceram correndo do quarto, com as bochechas vermelhas de excitação e o cabelo despenteado. Mãe, podemos ficar aqui para sempre? Perguntou Bento, com aquela honestidade devastadora das crianças. Gabriela se ajoelhou para ficar na altura dele e acariciou seu cabelo. Vamos ficar um tempo, meu amor, até que a mamãe encontre um emprego e possamos ter nosso próprio apartamento. Mas esse poderia ser nosso apartamento, insistiu Lucas. Não é verdade, papai? A palavra papai ressoou no silêncio do apartamento como um sino. Era a primeira vez que uma das crianças se dirigia a Caio com aquele título, e o impacto emocional foi avassalador. Caio sentiu que as lágrimas ameaçavam brotar de seus olhos. Eu gostaria muito que fosse assim, respondeu com voz rouca. Mas essa decisão é da sua mãe. Todos os olhares se dirigiram para Gabriela, que se sentiu de repente como se o peso do mundo repousasse sobre seus ombros. Ela podia ver a esperança nos olhos de seus filhos, a sinceridade no olhar de Caio e sua própria necessidade desesperada de estabilidade, lutando contra seu orgulho e seu medo. Naquela mesma noite, enquanto Gabriela tentava deitar as crianças em uma cama que lhes parecia infinitamente grande, depois de meses dormindo amontoadas, o celular de Caio vibrou insistentemente. O nome de Beatriz iluminou a tela como uma advertência sinistra. Caio chegara tarde em casa, na mansão em Alphaville, que compartilhava com sua esposa havia 5 anos. A diferença entre aquele palácio de mármore e vidro e o pequeno apartamento onde acabara de instalar Gabriela e as crianças era abismal. Tudo em sua casa oficial gritava ostentação. Os tetos altos, as escadas de mármore de Carrara, os jardins perfeitamente projetados por paisagistas franceses. Beatriz o esperava na sala principal, vestida com um roupão de seda azul que realçava sua figura esguia. Aos 38 anos, ela continuava sendo uma mulher bonita, com aquela beleza fria e calculada que se cultiva nos melhores salões de beleza e clínicas estéticas de São Paulo. Seus cabelos loiros platinados caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, e seus olhos azuis o observaram com uma mistura de curiosidade e suspeita. Você chegou muito tarde, disse ela, sem se levantar do sofá onde lia uma revista de decoração. Eu tive alguns assuntos para resolver, respondeu Caio, afrouxando a gravata. Que tipo de assuntos te mantém ocupado até às 11 da noite? Caio hesitou por um momento. Ele sabia que cedo ou tarde teria que contar a Beatriz sobre Gabriela e as crianças, mas ainda não havia encontrado as palavras adequadas. Seu casamento se baseava em um acordo tácito de conveniência mútua. Ele obtinha o apoio financeiro do império hoteleiro da família Serrano, e ela conseguia o status social que lhe proporcionava ser a esposa de um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo. Caio, eu estou te falando, insistiu Beatriz, deixando a revista sobre a mesa de vidro. Eu encontrei Gabriela, disse finalmente, como se as palavras tivessem escapado de sua boca sem permissão. Beatriz ficou imóvel por alguns segundos, processando a informação. Ela conhecia a história de Gabriela, claro. Sabia que ela havia sido a mulher que Caio abandonara para se casar com ela. O que ela não sabia era que aquela história tinha continuação. E daí? Perguntou com aparente frieza, embora Caio pudesse detectar um tremor quase imperceptível em sua voz. Ela tem 3 filhos, meus filhos. São trigêmeos de 5 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz se levantou lentamente do sofá, caminhou até a janela que dava para o jardim iluminado e permaneceu ali de costas para ele durante longos minutos. Onde eles estão agora? Perguntou finalmente, sem se virar. Eu os instalei no apartamento de Ipanema, temporariamente.
Beatriz se virou então, e Caio pôde ver em seus olhos uma fúria fria que ele conhecia bem. Era a mesma expressão que ela fazia quando algum funcionário cometia um erro nos hotéis de sua família. Você os instalou em uma de nossas propriedades? É uma propriedade minha, Beatriz. Eu a comprei antes do nosso casamento. Tudo o que é seu é nosso, Caio. Esse foi o acordo pré-nupcial que você assinou. Eles são meus filhos, repetiu Caio, com mais firmeza do que ele mesmo esperava. E eu sou sua esposa, replicou Beatriz, aproximando-se dele com passos medidos. Ou isso já não significa nada para você? Caio observou a mulher com quem havia compartilhado 5 anos de sua vida. Vitória havia sido a esposa perfeita para suas ambições. Elegante, inteligente, bem conectada socialmente. Mas naquele momento, olhando-a sob a luz fria dos lustres de cristal, percebeu que nunca a amara de verdade. Significa muito, disse, tentando manter a calma. Mas não posso ignorar que tenho 3 filhos que precisam de mim, que precisam de você. Vitória soltou uma risada amarga. Onde você esteve durante 5 anos? Por que eles aparecem agora em sua vida? Eu não sabia que eles existiam. Gabriela me escreveu, mas nunca recebi suas cartas. Vitória desviou o olhar por uma fração de segundo, um gesto tão sutil que Caio quase o passou despercebido. Quase. Vitória, disse com voz perigosamente baixa. Você sabia alguma coisa dessas cartas? Não sei do que você está falando, respondeu rapidamente. Mas Caio havia aprendido a ler as pessoas durante anos de negociações empresariais. Vitória, você interceptou as cartas de Gabriela? O silêncio da esposa foi mais revelador que qualquer confissão. Caio sentiu o sangue gelar em suas veias. Durante 6 anos, carregara a culpa de ter abandonado Gabriela, mas nunca suspeitara que sua própria esposa havia manipulado a situação. Eu precisava proteger nosso casamento, disse Vitória finalmente, com voz desafiadora. Proteger nosso futuro. Nosso futuro? Caio aproximou-se dela com os punhos cerrados. Você sabia que eu tinha 3 filhos e me escondeu isso por 5 anos? Eu sabia que se você soubesse, tudo complicaria. Seu senso de responsabilidade teria arruinado nossos planos. Caio afastou-se dela, precisando de espaço para processar a magnitude da traição. Não só havia perdido 6 anos da vida de seus filhos, mas também fora vítima de uma manipulação calculada por parte da mulher em quem confiara. O que mais você me escondeu, Vitória? Tudo o que eu fiz foi por nós, insistiu ela. Pelo nosso império, pelo nosso status, por tudo o que construímos juntos. O que você construiu com meus negócios e a fortuna de sua família, corrigiu Caio. Eu fui apenas uma peça em seu tabuleiro de xadrez. Vitória aproximou-se dele, tentando recuperar o controle da situação. Caio, seja razoável. Você pode ajudar financeiramente aquela mulher e as crianças, mas elas não precisam fazer parte de nossas vidas. Temos muito a perder. Eu tenho 3 filhos para recuperar, respondeu Caio com uma determinação que o surpreendeu a si mesmo. E se isso significar perder tudo o mais, que assim seja. O rosto de Vitória endureceu como o mármore de suas escadas. Se você seguir em frente com isso, Caio, eu garanto que você vai se arrepender. Minha família não tolera humilhações públicas. Isso é uma ameaça? É uma promessa, respondeu Vitória dirigindo-se à escada. Espero que você saiba o que está fazendo, porque essa decisão vai custar muito mais do que você imagina. Uma semana depois do encontro sob o viaduto, a vida no apartamento em Ipanema havia encontrado um ritmo inesperado. Gabriela acordava todas as manhãs maravilhada com o silêncio que a rodeava. Não havia gritos de outros moradores de rua. Não havia barulho de trânsito a poucos centímetros de sua cabeça. Não havia aquela sensação constante de perigo que havia definido seus últimos meses.
As crianças se adaptaram com aquela facilidade natural da infância. Lucas havia descoberto a biblioteca do apartamento e passava horas folheando livros que não sabia ler completamente, mas cujas ilustrações alimentavam sua imaginação. Manuel havia encontrado um velho piano digital em um dos armários e, embora ninguém o tivesse ensinado, seus pequenos dedos buscavam melodias instintivamente. Jorge se apaixonara pela cozinha, observando cada movimento da mãe como se fosse um aprendiz de chefe. Gabriela havia conseguido uma entrevista na Casa do Sabor, um restaurante tradicional no bairro de Santa Teresa. Não era exatamente o que havia sonhado, mas o posto de ajudante de cozinha lhe daria a estabilidade financeira que precisava para se independizar de Caio. "Tem certeza de que não quer que eu vá com você?" perguntou Caio, que havia chegado cedo naquela manhã para ficar com as crianças durante a entrevista. "Tenho certeza", respondeu Gabriela, ajustando a blusa branca que havia encontrado no fundo de uma de suas bolsas. "Preciso fazer isso sozinha." Caio assentiu, embora seus olhos refletissem preocupação. Durante aquela semana, havia visitado o apartamento todos os dias, levando comida, brinquedos para as crianças e, acima de tudo, tentando construir pontes com uma família que mal conhecia. "Pai, você pode me ajudar com isso?" perguntou Manuel, apontando para o piano. Caio aproximou-se do instrumento, surpreso com a naturalidade com que o menino o havia chamado de pai. Manuel havia colocado suas pequenas mãos sobre as teclas e estava tentando tocar uma melodia que tinha em sua cabeça. "Eu não sei tocar piano", admitiu Caio, "mas podemos aprender juntos." "Sério?" Os olhos de Manuel brilharam. "Sério, podemos procurar um professor." Gabriela, que estava terminando de se arrumar, ouviu a conversa do quarto. Parte dela se alegrava em ver a conexão que estava se desenvolvendo entre Caio e as crianças, mas outra parte a assustava. O que aconteceria quando ela tivesse que ir embora? Como explicaria aos pequenos que aquele período de estabilidade havia sido apenas temporário? "Mamãe, você está muito bonita", disse Lucas, aparecendo na porta do quarto. "Obrigada, meu amor. Se comportem bem com o papai, tá? Você vai conseguir o emprego?" perguntou Jorge, com aquela intuição infantil que às vezes é devastadora. "Vou tentar", respondeu Gabriela, ajoelhando-se para abraçá-lo. "E se não conseguir, procurarei outro." "E se você conseguir, nós vamos ficar aqui?" A pergunta pairou no ar. Gabriela olhou para Caio, que fingia estar concentrado no piano com Manuel, mas que obviamente estava ouvindo cada palavra. "Vamos conversar sobre isso quando eu voltar", disse finalmente. O restaurante Casa do Sabor estava localizado em uma rua estreita cheia de história, com paredes de tijolo aparente e uma decoração que mesclava o rústico com o elegante. O proprietário, seu Emílio, era um homem de 60 anos, com o cabelo completamente branco e mãos calejadas por décadas de trabalho em cozinhas. "Você tem experiência em cozinha tradicional brasileira?" perguntou, revisando o currículo que Gabriela havia atualizado naquela mesma manhã. "Trabalhei 6 anos no Aconchego Carioca", respondeu. "Era a sous-chefe até eles fecharem. Conheço o Aconchego Carioca." "Boa cozinha." Seu Emílio observou-a com atenção. "Por que você deixou de trabalhar tanto tempo?" Gabriela respirou fundo. Sabia que essa pergunta chegaria e havia preparado uma resposta que fosse honesta, sem ser muito pessoal. "Precisei criar meus 3 filhos sozinha. As circunstâncias familiares mudaram e eu precisava ficar com eles." "E agora você pode trabalhar em período integral." "Agora tenho ajuda com as crianças", respondeu, pensando em Caio. "Posso me comprometer completamente com o trabalho." Seu Emílio levantou-se e a guiou até a cozinha. Era um espaço amplo e bem organizado, com fogões profissionais e uma chapa que já vira dias melhores, mas estava impecavelmente limpa. "Prepare-me uma feijoada", disse simplesmente, "com os ingredientes que você encontrar."
Gabriela colocou o avental que ele lhe ofereceu e observou a cozinha com olhos experientes. Encontrou feijão preto, linguiça, paio, orelha de porco, couve e laranja. Nada mais. Era um teste simples em aparência, mas ela sabia que a feijoada era um daqueles pratos que revelavam imediatamente o nível de um cozinheiro. Enquanto preparava a feijoada, sentiu que recuperava uma parte de si mesma que havia estado adormecida por meses. Suas mãos moviam-se com a precisão de anos de experiência, cortando os ingredientes em pedaços perfeitos, controlando o fogo na temperatura exata. Seu Emílio observava-a em silêncio, percebendo cada detalhe. Como ela manuseava a faca, como controlava o fogo, como temperava a comida. Quando Gabriela colocou a feijoada no prato, seu Emílio provou com gesto sério. Mastigou lentamente, saboreando cada garfada. "Quando você pode começar?" perguntou finalmente. "Amanhã?" respondeu Gabriela, sem conseguir esconder seu alívio. "Amanhã, então. O horário é das 10 da manhã às 6 da tarde, de terça a domingo. O salário é de R$ 2.000 por mês para começar." Não era muito, mas era o suficiente para alugar um apartamento pequeno e manter as crianças. Era o primeiro passo para a independência que tanto precisava. Quando voltou para o apartamento, encontrou Caio no chão brincando com blocos de construção com os 3 filhos. A cena doméstica a comoveu mais do que ela queria admitir. "Como foi?" perguntou ele, levantando-se ao vê-la entrar. "Consegui o emprego", anunciou. E as crianças explodiram em gritos de alegria. "Isso é maravilhoso", disse Caio. E por um momento, seus olhares cruzaram-se com uma cumplicidade que lembrava tempos melhores. 3 semanas depois de Gabriela começar a trabalhar na Casa do Sabor, Caio recebeu o primeiro sinal de que Vitória havia cumprido sua promessa. Chegou na forma de uma ligação telefônica de seu advogado, Ricardo Alvarenga, um homem que havia gerenciado seus assuntos legais por mais de uma década. "Caio, preciso vê-lo urgentemente", disse Ricardo sem rodeios. Vitória iniciou o processo de divórcio e as condições que ela está pedindo são agressivas. Caio estava em seu escritório revisando os planos de um novo projeto imobiliário quando recebeu a ligação. Pela janela, podia ver o prédio onde moravam Gabriela e as crianças e estava pensando em visitá-los depois do trabalho. "Que tipo de condições?" perguntou, embora já intuísse a resposta. "Ela está reivindicando metade de todos os seus bens, incluindo as propriedades que você tinha antes do casamento. Ela diz que durante esses 5 anos contribuiu significativamente para o crescimento de seu patrimônio." Caio esfregou as têmporas. Tecnicamente, Vitória tinha razão. Suas conexões familiares haviam aberto portas que lhe teriam custado anos para abrir sozinho. Os contratos com a rede hoteleira dos Ferreiras haviam triplicado seus rendimentos. "Tem mais", continuou Ricardo. "Ela contratou a Advocacia Silva em Santos." Caio conhecia bem aquele escritório. Eles eram conhecidos por serem implacáveis nos divórcios de alto patrimônio. Não se preocupavam com contemplações quando se tratava de destruir reputações. "Quanto tempo temos?" perguntou. "Ela pediu medidas cautelares. Quer que você seja proibido de dispor de qualquer bem até que o divórcio seja resolvido. A audiência é amanhã." Naquela tarde, Caio chegou ao apartamento em Ipanema com o peso do mundo sobre seus ombros. Encontrou Gabriela na cozinha preparando o jantar, enquanto as crianças faziam a lição de casa na mesa de jantar. A cena doméstica o tranquilizou momentaneamente. "Como foi o dia?" perguntou Gabriela, percebendo imediatamente sua expressão preocupada. "Vitória pediu o divórcio", respondeu Caio sem rodeios. "E ela vai tentar ficar com tudo." Gabriela deixou a colher de pau com que estava mexendo o refogado e virou-se para ele. "Tudo? Incluindo este apartamento, provavelmente."
As crianças levantaram os olhos de seus cadernos, sentindo a tensão na conversa dos adultos, embora não compreendessem completamente as palavras. Isso significa que temos que ir embora? Perguntou Lucas com voz baixa. Caio aproximou-se da mesa e ajoelhou-se ao lado de seus filhos. Eu não vou permitir que nada aconteça com vocês, disse com uma determinação que surpreendeu até Gabriela. Aconteça o que acontecer com Vitória, vocês terão um lar. Mas se você perder tudo, começou Gabriela. Então vamos procurar outra maneira, a interrompeu Caio. Eu posso trabalhar, eu posso começar de novo. O que eu não posso fazer é perder minha família de novo. Manuel levantou-se da cadeira e abraçou Caio com aquela espontaneidade que só as crianças têm. Não se preocupe, pai. Mamãe diz que sempre há uma solução para tudo. Jorge e Lucas uniram-se ao abraço, criando um pequeno círculo de apoio que fez Caio sentir algo que não havia experimentado em anos, que pertencia a algo maior do que ele mesmo. Gabriela observava-os da cozinha, lutando contra seus próprios sentimentos. Havia passado tantos anos protegendo seus filhos da decepção que agora a aterrorizava vê-los se afeiçoarem tanto a Caio. Mas, ao mesmo tempo, não podia negar que as crianças haviam florescido durante aquelas semanas. Estavam mais seguros, mais felizes, mais completos. Tenho algumas economias do trabalho, disse finalmente. Não é muito, mas podemos alugar algo pequeno se necessário. Caio olhou-a com gratidão. Era a primeira vez que Gabriela oferecia algo que os unia como família, em vez de insistir em sua independência. Não vai ser necessário, respondeu. Vitória pode ficar com o dinheiro, mas ela não vai me separar de vocês. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Caio e Gabriela sentaram-se no sofá para conversar sobre o futuro. Pela primeira vez desde o reencontro, conversavam como sócios, como dois adultos que compartilhavam uma responsabilidade comum. Você tem certeza disso? Perguntou Gabriela. Lutar contra a Vitória vai custar muito mais do que dinheiro. Tenho certeza, respondeu Caio. Pela primeira vez em anos, tenho certeza absoluta de algo. 2 meses haviam se passado desde que Gabriela começara a trabalhar na Casa do Sabor, e a rotina familiar havia encontrado seu próprio ritmo. Todas as manhãs, Caio chegava cedo para tomar café da manhã com as crianças antes de Gabriela ir para o restaurante. Aquelas horas matutinas haviam se tornado o momento mais valioso de seu dia. Foi durante um daqueles cafés da manhã que Caio descobriu verdadeiramente seus filhos como indivíduos únicos, cada um com dons que o surpreenderam. Manuel havia levantado antes de seus irmãos e se dirigira diretamente ao piano. Seus pequenos dedos moviam-se sobre as teclas com uma fluidez natural que desafiava sua falta de educação formal. A melodia que criava era simples, mas bela, como se as notas brotassem diretamente de sua alma. Onde você aprendeu isso? Perguntou Caio, aproximando-se do instrumento. Eu não aprendi, respondeu Manuel sem parar de tocar. As músicas estão na minha cabeça e meus dedos as encontram. Caio ficou maravilhado. Conhecera pianistas profissionais que não tinham a intuição musical natural que seu filho de 5 anos demonstrava todas as manhãs. Você gostaria de aprender de verdade a tocar? Perguntou. Com um professor de verdade. Os olhos de Manuel brilharam como estrelas. Você poderia me ensinar? Eu não sei tocar, mas podemos encontrar alguém que saiba. Enquanto conversavam, Jorge apareceu na cozinha e começou a preparar o café da manhã sem que ninguém lhe pedisse. Aos 5 anos, havia desenvolvido uma compreensão instintiva dos sabores e das combinações. Naquele dia havia decidido preparar panquecas, mas as havia melhorado, adicionando uma pitada de canela e baunilha que havia encontrado na despensa. Jorge, isso está delicioso, disse Caio, provando o resultado. Como você soube que a canela combinava com isso? Cheira bem juntas, respondeu Jorge simplesmente, como se fosse a explicação mais lógica do mundo.
Os sabores me falam. Caio observou seu filho mais novo com espanto. Era evidente que ele havia herdado o talento culinário de Gabriela, mas carregava sua própria marca pessoal, uma criatividade inata que prometia grandes coisas. Lucas apareceu por último, como sempre, com um livro debaixo do braço. Embora ainda não soubesse ler completamente, havia memorizado vários contos e os narrava a seus irmãos com uma expressão dramática que mantinha todos hipnotizados. "Pai, sabe como fazem os chefes famosos?" perguntou Lucas, deixando o livro sobre a mesa. "Os chefes famosos, como a mamãe, mas na televisão, quero aprender a cozinhar como eles para ajudar a mamãe em seu restaurante." Caio sentiu uma emoção profunda ao ouvir as aspirações de seus filhos. Cada um tinha sonhos específicos, talentos únicos que pediam para ser desenvolvidos. Naquela tarde, enquanto Gabriela trabalhava, Caio levou as crianças para dar um passeio no Parque Ibirapuera. Pararam em frente aos músicos de rua. E Manuel ficou hipnotizado observando um pianista que tocava jazz em um piano portátil. "Você poderia tocar assim algum dia?" perguntou Jorge ao irmão. "Eu poderia tentar", respondeu Manuel com aquela confiança natural das crianças. "Eu poderia cozinhar para as pessoas que vêm te ouvir", acrescentou Jorge, sempre prático. "E eu poderia contar as histórias das músicas", completou Lucas. Caio ouviu-os planejando seu futuro com aquela inocência que só as crianças possuem, e percebeu que pela primeira vez em sua vida tinha um propósito real. Não se tratava apenas de acumular riqueza ou fechar negócios exitosos. Tratava-se de nutrir esses talentos, de ajudar seus filhos a se tornarem a melhor versão de si mesmos. Quando retornaram ao apartamento, Gabriela havia acabado de chegar do trabalho. Tinha as bochechas vermelhas do calor da cozinha e cheirava a especiarias e azeite de oliva, mas sorria com aquela satisfação que só um dia de trabalho bem feito proporciona. "Seu Emílio diz que estou pronta para preparar alguns pratos por conta própria", anunciou. "Ele vai me deixar criar um especial para o fim de semana." "Mamãe vai ser famosa", gritou Jorge correndo para abraçá-la. "E nós também seremos famosos", acrescentou Manuel. "Papai vai nos ajudar a aprender nossos talentos." Gabriela olhou para Caio com curiosidade. Que talentos! Caio sentou-se com ela no sofá e contou tudo o que havia observado nas últimas semanas. A intuição musical de Manuel, o instinto culinário de Jorge, a paixão narrativa de Lucas. "Eles são extraordinários, Gabriela. Cada um deles tem algo especial que precisa ser cultivado." Pela primeira vez desde o reencontro, Gabriela sorriu com uma alegria pura, sem as reservas e defesas que haviam caracterizado suas interações. "Sempre soube que eles eram especiais", murmurou, "mas nunca tive os recursos para ajudá-los a desenvolver seus dons. Agora nós temos", disse Caio, pegando sua mão. "Juntos podemos dar a eles tudo o que precisam." Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Caio e Gabriela permaneceram acordados, planejando o futuro de seus filhos. Pela primeira vez, falavam como verdadeiros sócios na criação, unidos por um objetivo comum que transcendia suas próprias diferenças. A vingança de Vitória chegou como uma avalanche perfeitamente orquestrada. Durante as semanas seguintes, Caio viu seu império empresarial desmoronar peça por peça, como um castelo de cartas derrubado por um vento implacável. Primeiro foram os contratos. Os hotéis da família Ferreira cancelaram todos os acordos de construção e reforma que tinham pendentes com a empresa de Caio. Em uma só ligação telefônica, ele perdeu projetos avaliados em mais de 3 milhões de reais. "Sinto muito, Caio", disse Alexandre Ferreira, o irmão de Vitória, com uma frieza que gelava o sangue. "Negócios são negócios e a família tem que proteger seus interesses." "Proteger seus interesses?", replicou Caio. "Trabalhamos juntos por 5 anos e foram 5 anos prósperos, mas as circunstâncias mudaram, não acha? Depois chegaram os bancos.
O crédito que ele tinha aprovado para seu próximo projeto imobiliário foi retirado sem explicações convincentes. As entidades financeiras, que antes brigavam para lhe emprestar dinheiro, agora encontravam desculpas técnicas para rejeitar seus pedidos. Caio entendia o jogo. Vitória e sua família tinham influências que se estendiam muito além do setor hoteleiro. Um sussurro nos círculos adequados bastava para transformar um empresário bem-sucedido em um pária financeiro. "Quanto perdemos até agora?" perguntou a seu contador Pedro Gomes, um homem de confiança que levava seus livros há 10 anos. "Aproximadamente 60% de seu patrimônio", respondeu Pedro, sem conseguir esconder sua preocupação. "Se essa tendência continuar, em 3 meses estaremos no vermelho." Caio assentiu com uma calma que o surpreendeu a si mesmo. Meses atrás, aquela notícia o teria devastado. Agora, sentado em seu escritório cada vez mais vazio, só conseguia pensar no jantar que o esperava em casa com Gabriela e as crianças. Naquela tarde, quando chegou ao apartamento, encontrou Manuel praticando no piano uma nova melodia que havia composto. O professor que Caio havia contratado ficava impressionado semana após semana com o progresso do menino. "Pai, escuta isso", disse Manuel, tocando uma peça que soava surpreendentemente madura para alguém de sua idade. "É linda", respondeu Caio, sentando-se ao lado dele no banco do piano. "Como você a chamou?" "A música da nossa família", respondeu Manuel com seriedade. "Porque tem partes tristes e partes alegres como nós." Na cozinha, Jorge ajudava Gabriela a preparar o jantar. O menino havia convencido a mãe a ensiná-lo a fazer croquetes caseiros, e suas pequenas mãos trabalhavam a massa com uma precisão que desafiava sua idade. "Jorge tem mãos melhores do que alguns dos meus ajudantes no restaurante", comentou Gabriela quando Caio se aproximou. "Seu Emílio diz que eu deveria começar a ensiná-lo técnicas mais avançadas." Lucas estava no sofá, lendo em voz alta um conto para seus bonecos de pelúcia, interpretando cada personagem com vozes diferentes. Sua capacidade narrativa havia florescido tanto que Caio havia começado a gravar suas apresentações. "Como foi o dia?" perguntou Gabriela, percebendo algo diferente na expressão de Caio. "Perdi o contrato com os Ferreira", respondeu sem dramatismo. "E provavelmente perderei muito mais nas próximas semanas." Gabriela parou de mexer os croquetes e virou-se para ele preocupada. "O que isso significa para nós?" "Significa que terei que vender algumas propriedades. Pode ser que eu tenha que fechar a empresa." "E este apartamento?" "Este apartamento é a última coisa que eu venderia", disse Caio com firmeza. "Prefiro perder tudo o mais antes." Jorge levantou os olhos de seus croquetes com aquela intuição que caracteriza as crianças. "Isso significa que somos pobres agora?" Caio ajoelhou-se ao lado dele, sorrindo com uma serenidade genuína. "Significa que somos ricos de uma maneira diferente. Temos uma família, temos talentos, temos amor. Isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Mas o dinheiro ajuda a comprar comida", observou Lucas com pragmatismo. "Você tem razão", admitiu Caio. "E por isso o papai vai trabalhar muito para garantir que nunca nos falte o essencial. Pode ser que não vivamos em um palácio, mas nunca vai faltar nada a vocês." Naquela noite, depois de deitar as crianças, Caio e Gabriela conversaram longamente sobre o futuro. Pela primeira vez, Caio contou toda a verdade sobre sua situação financeira, sem amenizar nem esconder nada. "Poderíamos nos mudar para algo menor", sugeriu Gabriela. "Com meu salário e algo do que lhe sobrar, podemos ir em frente." "Você tem certeza?" "Seria uma mudança drástica de vida." Gabriela pegou suas mãos e olhou-o diretamente nos olhos. "Caio, durante meses, morei embaixo de um viaduto com 3 filhos. Qualquer coisa é melhor do que aquilo. Mas mais importante ainda, vi quem você realmente é nestes últimos meses.
O homem de quem me apaixonei há anos ainda está aqui, só que agora com as prioridades no lugar certo. Pela primeira vez desde que começara a perder sua fortuna, Caio sentiu-se verdadeiramente em paz. Havia ganhado algo muito mais valioso do que havia perdido. A ligação chegou numa terça-feira de manhã, quando Caio estava ajudando Jorge a preparar panquecas para o café da manhã. Era um número que não via havia mais de 15 anos, mas que reconheceu imediatamente. Sua irmã, Sofia. Caio? A voz do outro lado da linha soava insegura, como se não tivesse certeza de que ele fosse atender. Sofia, murmurou, sentindo o coração acelerar. Onde você está? No aeroporto de Guarulhos. Acabei de chegar de Buenos Aires. Caio, preciso te ver. Depois de 15 anos? Agora? Eu soube o que está acontecendo. O negócio da Vitória, o divórcio e seus filhos. Caio olhou para Jorge, que continuava concentrado em suas panquecas, alheio à conversa que estava mudando o rumo da manhã. Como você soube? As notícias voam, irmão. Principalmente quando envolvem os Ferreiras. Preciso te contar algumas coisas que você deveria ter sabido há anos. 2 horas depois, Caio esperava na varanda de um café em Copacabana, nervoso como não se sentia há muito tempo. Quando viu Sofia aparecer entre a multidão, o ar escapou de seus pulmões. Sua irmã mais nova havia mudado muito. Cabelo curto e grisalho. Linhas de expressão que falavam de anos de experiências vividas, mas os mesmos olhos verdes que ele lembrava de sua infância. Você está mais magro. Foi a primeira coisa que Sofia disse ao sentar-se à sua frente. E você, mais sábia, respondeu Caio. Você está bem, Sofia? Os anos na Argentina me fizeram bem, mas eu não vim aqui para falar de mim. Sofia pediu um café preto e observou o irmão com aquela intensidade que sempre a havia caracterizado. Você sabe por que eu realmente saí do Brasil? Perguntou sem rodeios. Papai disse que você se apaixonara por um argentino. Papai mentiu. Eu fui embora porque descobri algo sobre ele que não conseguia suportar. Algo que te afeta diretamente. Caio sentiu um arrepio de premonição. O que você descobriu? Que quando você se casou com Vitória, não foi coincidência ela aparecer em sua vida. Papai e o pai de Vitória haviam estado negociando essa união por meses. Você era apenas uma peça em seus planos de expansão empresarial. Eu já suspeitava disso. Mas o que você não sabe é que papai sabia de Gabriela, sabia que ela estava grávida e sabia onde ela morava. Caio ficou imóvel, processando as palavras da irmã. Como assim sabia? Vitória não foi a única que interceptou as cartas de Gabriela. Papai também tinha cópias. Ele foi quem deu a informação para Vitória para que ela pudesse manipular a situação. A revelação atingiu Caio como um soco no estômago. Seu próprio pai estivera ciente da existência de seus netos durante todos aqueles anos e escolhera mantê-lo na ignorância. Por que você está me contando isso agora? Porque tenho mais algo para te mostrar. Sofia tirou um tablet de sua bolsa e o colocou sobre a mesa. Pablo, meu filho, tornou-se um investigador particular. Quando contei a ele sua história, ele decidiu investigar por conta própria. Na tela apareceu uma foto que fez Caio sentir que o mundo se desequilibrava. Era uma imagem de Gabriela trabalhando no restaurante Aconchego Carioca, tirada da rua. Esta foto foi tirada 3 dias antes de fecharem o restaurante, explicou Sofia. Pablo rastreou a venda do prédio. Adivinha quem foi o comprador final? Caio já sabia a resposta antes de Sofia a pronunciar. Uma empresa fantasma controlada por papai. Ele foi quem fez Gabriela perder seu emprego. Ele foi quem a levou a morar na rua. Tudo fazia parte de um plano para te manter longe dela e das crianças. Caio levantou-se bruscamente da mesa, precisando caminhar para processar a magnitude da traição. Durante 15 anos, carregara a culpa de ter abandonado Gabriela,
sem saber que fora vítima de uma manipulação orquestrada pelas duas pessoas em quem mais confiava, sua esposa e seu pai. Tem mais, continuou Sofia quando Caio voltou a se sentar. Pablo também descobriu que papai tem um fundo de investimento que tem sabotado seus negócios nos últimos meses. Vitória não é a única que quer te ver arruinado. Por quê? Por que ele faria isso? Porque ele perdeu o controle sobre você. Porque você escolheu seus filhos acima de seus planos. E porque papai não tolera que alguém desafie sua autoridade, nem mesmo seu próprio filho. Caio sentia como se todo o seu mundo tivesse se virado de ponta cabeça. As pessoas em quem confiara durante décadas haviam sido os arquitetos de sua miséria. Onde está Pablo agora? Perguntou. Em São Paulo. Quer conhecer seus primos e quer nos ajudar a enfrentar o papai. Nós? Sofia sorriu pela primeira vez desde que se encontraram. Acho que depois de 15 anos, era hora dos irmãos Almeida se unirem contra o verdadeiro inimigo. Carlos olhou nos olhos dela e viu a mesma determinação que sentia crescendo dentro de si nos últimos meses. Você tem um plano? Paulo tem todas as provas que precisamos. Documentos, transferências bancárias, comunicações entre o papai e Vitória. O suficiente para afundá-los legal e socialmente. E o que você precisa de mim? Que você seja valente, que enfrente o papai como nunca fez. E que confie que desta vez você não está sozinho. Pela primeira vez em meses, Carlos sentiu algo parecido com esperança. Não só tinha uma família para proteger, agora tinha aliados na luta. A mansão de Dom Francisco Almeida impunha-se em Alphaville, cercada por jardins impecavelmente cuidados que refletiam o controle obsessivo que o patriarca exercia sobre todos os aspectos de sua vida. Carlos não havia pisado naquela casa em mais de 1 ano, e agora, ao atravessar os portões de ferro forjado, sentiu como se estivesse entrando em território inimigo. Sofia caminhava ao seu lado com Paulo, um jovem de 23 anos que havia herdado a determinação da mãe e possuía uma inteligência analítica que lembrava o próprio Carlos naquela idade. Em sua maleta, carregava todas as provas que haviam reunido nas últimas semanas. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Sofia enquanto se aproximavam da porta principal. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, respondeu Carlos, ajeitando a gravata. O mordomo, Edmundo, recebeu-os com a mesma frieza cortês de sempre e conduziu-os até o escritório de Dom Francisco. Era uma sala intimidadora, com paredes forradas de livros de direito e fotografias de 3 gerações de sucessos empresariais da família Almeida. Dom Francisco estava sentado atrás de sua escrivaninha de mogno, lendo o jornal financeiro com óculos de leitura. Aos 75 anos, ainda era um homem imponente, com o cabelo completamente branco penteado para trás e olhos cinzas que haviam intimidado gerações de concorrentes comerciais. Carlos, disse sem levantar o olhar do jornal. Estou surpreso em vê-lo aqui. Pensei que estivesse ocupado demais jogando ao Papai Noel. E Sofia, acrescentou finalmente levantando o olhar. 15 anos se passaram voando. Vejo que a Argentina não lhe ensinou modos, não avisou que vinha. Oi, pai, disse Sofia com uma frieza que igualava a dele. Te apresento Paulo, seu neto, aquele que você nunca quis conhecer. Dom Francisco estudou o jovem com aqueles olhos calculistas que havia usado por décadas para avaliar oportunidades de negócios. Ele se parece com você, Carlos. Espero que seja mais esperto. Ele é esperto o suficiente para descobrir suas mentiras, interrompeu Carlos, abandonando qualquer pretensão de cortesia familiar. Minhas mentiras? Acusação interessante vindo de alguém que tem vivido uma mentira por meses. Paulo abriu sua maleta e tirou uma pasta grossa cheia de documentos. Senhor Almeida, tenho aqui provas de que o senhor interceptou correspondências dirigidas ao meu tio, manipulou a venda do restaurante onde trabalhava Gabriela Torres
e tem sabotado as empresas de Carlos nos últimos 6 meses. Dom Francisco recostou-se em sua cadeira, estudando seu neto com algo parecido com respeito. Nossa, você é esperto mesmo. E o que você planeja fazer com essa informação? Entregá-la às autoridades, respondeu Carlos. A menos que tenha uma explicação muito convincente. Pela primeira vez em décadas, Dom Francisco levantou-se de sua escrivaninha e caminhou até a janela que dava para seus jardins. Tudo o que eu fiz foi proteger o futuro desta família. Carlos, você era fraco. Sempre foi. Se eu tivesse lhe deixado a sua própria sorte, você teria arruinado tudo o que construí durante 50 anos. Proteger a família. Sofia levantou-se, tremendo de indignação. Você me expulsou de casa por engravidar aos 18 anos, mas pode manipular as vidas de seus netos como se fossem peões num jogo de xadrez? Você escolheu seu caminho, retrucou Dom Francisco. E Carlos escolheu o dele quando decidiu colocar o sentimentalismo acima da lógica empresarial. Não, disse Carlos com uma voz que ecoou por toda a sala. Eu escolhi ser pai. Escolhi ser o tipo de homem que você nunca foi. Dom Francisco voltou-se para ele com os olhos flamejando de fúria. O tipo de homem que eu nunca fui. Tudo o que você tem, tudo o que você é, eu lhe dei. Dei educação, oportunidades, contatos. Você me deu tudo, exceto a única coisa que importava. A liberdade de escolher minha própria vida. E olhe o que você fez com essa liberdade. Está falido, se divorciando, vivendo em um apartamento alugado com uma mulher que cozinha para outros. E estou mais feliz do que nunca, respondeu Carlos com absoluta serenidade. Conheço meus filhos, tenho uma família de verdade e descobri o que significa amar incondicionalmente. Paulo aproximou-se da escrivaninha e deixou os documentos sobre a superfície polida. Avô, aqui estão as provas de todos os seus crimes. Fraude, manipulação de correspondência, sabotagem empresarial. Sabe quantos anos de cadeia pode pegar por isso? Dom Francisco observou os papéis como se fossem cobras venenosas. O que vocês querem? Perguntou finalmente. Queremos que deixe Carlos e sua família em paz, disse Sofia. Que devolva todo o dinheiro que roubou de suas contas e que reconheça publicamente o que fez. E se eu me recusar? Então, amanhã mesmo, esses documentos estarão nas mãos do Ministério Público, respondeu Paulo. E a imprensa terá uma história muito interessante sobre como o patriarca dos Almeida destruiu sua própria família. Dom Francisco sentou-se lentamente em sua cadeira, de repente, parecendo todos os seus 75 anos. Sempre soube que um dia isso aconteceria, murmurou, que meus próprios filhos se voltariam contra mim. Nós não nos voltamos contra você, pai, disse Carlos. Simplesmente crescemos o suficiente para não precisar da sua aprovação para sermos felizes. Pela primeira vez em sua vida, Carlos viu algo que nunca havia visto nos olhos de seu pai. Derrota. 3 semanas após a confrontação em Alphaville, Dom Francisco apareceu inesperadamente na porta do apartamento em Ipanema. Carlos abriu a porta para encontrar um homem que parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Seu pai vestia um terno simples, sem os acessórios extravagantes que sempre o haviam caracterizado, e em suas mãos segurava um buquê de flores silvestres. "Posso entrar?" perguntou com uma humildade que Carlos nunca havia escutado em sua voz. Gabriela apareceu da cozinha, enxugando as mãos no avental. Ao ver o ancião na porta, sua expressão endureceu instintivamente. Sabia quem era Dom Francisco, conhecia toda a história de manipulação e controle. "Gabriela", disse Dom Francisco fazendo uma pequena reverência. "Vim pedir seu perdão. As crianças haviam parado de brincar ao ouvir a voz desconhecida e espiaram da sala com curiosidade. Ao ver o ancião distinto, Manuel aproximou-se com aquela valentia natural das crianças. "Você é nosso avô?" perguntou diretamente.
Dom Francisco ajoelhou-se com dificuldade para ficar na altura da criança. Seus olhos, que sempre haviam sido duros como aço, suavizaram-se ao contemplar seu neto pela primeira vez. Sim, sou o vosso avô, e fui um homem muito tolo por muito tempo. Jorge e Lucas aproximaram-se também, estudando este novo familiar com a franqueza característica da idade deles. "Por que você é tolo?" perguntou Jorge. "Porque pensei que o dinheiro era mais importante que a família. Porque fiz mal a pessoas que amava para proteger coisas que não importam realmente." Carlos observava a cena com uma mistura de espanto e cautela. Nunca havia visto seu pai interagir com crianças e certamente nunca o havia visto mostrar-se vulnerável. "As crianças estão preparando biscoitos", disse Gabriela depois de um longo silêncio. "Se quiser, pode ajudá-las." Era uma oferta de trégua e Dom Francisco a reconheceu como tal. Durante a hora seguinte, o patriarca dos Almeida encontrou-se sentado no chão da cozinha, ajudando seus netos a decorar biscoitos com açúcar de confeiteiro. Manuel cantou a melodia que havia composto para a família. Jorge ensinou-o a misturar cores para fazer a cobertura perfeita, e Lucas narrou uma história sobre um avô que havia perdido o caminho, mas que finalmente encontrou sua família. "Eles são extraordinários", murmurou Dom Francisco a Carlos, enquanto observavam as crianças. "São tudo o que uma família deveria ser." "Sim, são", respondeu Carlos. "E quase os perdi seguindo seus conselhos." "Não", corrigiu Dom Francisco. "Quase os perdeu seguindo minhas ordens. Há uma grande diferença." Quando chegou a hora de ir embora, Dom Francisco despediu-se de cada criança individualmente. A Manuel prometeu um piano de verdade. A Jorge, um conjunto completo de utensílios de cozinha para crianças. E a Lucas, uma biblioteca cheia de contos. "Você não precisa comprar o carinho deles", disse Carlos, enquanto caminhavam para a porta. "Não estou comprando o carinho deles", respondeu Dom Francisco. "Estou compensando o tempo perdido. Estou sendo o avô que deveria ter sido desde o começo." Antes de ir embora, Dom Francisco entregou a Carlos um envelope grosso. "O que é isso?" "A escritura do restaurante onde Gabriela trabalhava. Eu comprei e quero dar de presente. Também há documentos que transferem 50% das minhas propriedades para o seu nome. É o mínimo que posso fazer para compensar o dano que causei." Carlos olhou o envelope sem abri-lo. "Por que agora?" "Porque ontem passei mal. Nada grave, mas o suficiente para me lembrar que sou mortal. E percebi que quando morrer, quero que me lembrem como o avô que amava seus netos, não como o homem que destruiu sua própria família." "Pai, não diga nada agora", interrompeu Dom Francisco. "Apenas prometa que me dará a oportunidade de ser melhor. Para eles, para Gabriela, para você." Carlos abraçou seu pai pela primeira vez em décadas, sentindo como anos de ressentimento começavam a dissolver-se. "Eu lhe dou essa oportunidade", sussurrou. "Mas você terá que conquistá-la dia a dia." "Eu o farei", prometeu Dom Francisco. "Desta vez, farei certo." Um ano depois do encontro sob o viaduto, a grande inauguração do restaurante Três Irmãos encheu de vida o canto onde um dia esteve a Pomba. O local havia sido completamente reformado, mas conservava a alma do lugar original. Paredes de tijolo aparente, mesas de madeira rústica e uma cozinha aberta onde Gabriela, agora chefe proprietária, criava magia culinária. Carlos observava do balcão como sua família trabalhava em perfeita harmonia. Gabriela dirigia a cozinha com uma confiança que irradiava paixão e experiência profissional. Jorge, agora com 6 anos, ajudava aos fins de semana descascando legumes e organizando especiarias com uma precisão que impressionava os cozinheiros adultos. No pequeno palco que haviam instalado em um canto, Manuel tocava melodias suaves ao piano, enquanto Lucas contava histórias para as crianças que vinham jantar com suas famílias.
Quem diria que 3 crianças de 5 anos teriam tão claro seu futuro? Comentou Sofia, que havia se tornado a administradora do restaurante depois de decidir ficar definitivamente em São Paulo. Paulo, que agora trabalhava como consultor de segurança para pequenas empresas, havia montado seu escritório no andar superior do restaurante. A família havia decidido que os negócios e a vida pessoal podiam coexistir quando construídos sobre bases sólidas de confiança e amor. "Sabe o que é mais incrível?", respondeu Carlos, limpando copos enquanto falava. "Que cada um deles está seguindo sua paixão, mas também trabalhando em equipe. Manuel toca música que complementa as histórias de Lucas. Jorge cria pratos que harmonizam com o ambiente que seus irmãos criam. Dom Francisco chegava como todas as noites às 8 em ponto, já não em seu Mercedes com motorista, mas a pé de seu novo apartamento no bairro. Os últimos meses haviam transformado completamente o patriarca dos Almeida. Ele havia vendido a mansão de Alphaville e mudara-se para um apartamento simples perto do restaurante para ficar perto de seus netos. "Boa noite, família", cumprimentou, dirigindo-se diretamente aonde estavam as crianças. "Vovô!", gritaram os 3 em uníssono, correndo para abraçá-lo. Durante esses meses, Dom Francisco havia cumprido sua promessa de ser melhor. Havia assistido a cada recital de Manuel, havia provado cada nova receita de Jorge e havia sido o público mais entusiasmado das apresentações teatrais de Lucas. As crianças o adoravam, não pelos presentes que ele lhes levava, mas pela atenção genuína que lhes dedicava. "Como foi hoje?", perguntou a Gabriela, que havia saído da cozinha para cumprimentá-lo. "Tivemos fila de espera desde as 7, respondeu ela com orgulho. "O crítico do jornal Folha de São Paulo veio ontem e disse que voltará na próxima semana com mais jornalistas." O sucesso do restaurante havia superado todas as expectativas. Não só pela comida excelente de Gabriela, mas pelo ambiente familiar único que haviam criado. Os clientes vinham não só para jantar, mas para fazer parte de uma experiência que combinava gastronomia, música e narrativa. Victoria havia enviado os papéis do divórcio assinados 3 meses atrás, renunciando a qualquer reivindicação sobre as propriedades de Carlos. Sua família havia decidido que era melhor cortar todos os laços e evitar mais escândalos públicos. Carlos havia assinado sem ler 2 vezes. Sua vida estava agora em outro lugar completamente. "Tenho uma surpresa", anunciou Carlos quando o restaurante fechou naquela noite e toda a família reuniu-se em torno da mesa principal. Tirou um envelope que continha documentos legais que havia estado preparando por semanas. "Conversei com meu advogado. Quero adotar oficialmente Sofia como minha irmã, reconhecer Paulo como meu sobrinho em todos os documentos e..." Olhou para Gabriela com olhos brilhantes. "Quero me casar com você de novo, desta vez pelas razões certas." Gabriela ficou sem palavras por um momento. Durante esses meses, haviam reconstruído não só seu relacionamento, mas haviam criado algo completamente novo. Uma sociedade baseada em respeito mútuo, objetivos compartilhados e amor maduro. "É um pedido?", perguntou com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. "É uma promessa", respondeu Carlos. "A promessa de que desta vez nada nem ninguém vai nos separar." As crianças explodiram em gritos de alegria. Manuel improvisou uma marcha nupcial no piano. Jorge anunciou que ele mesmo faria o banquete de casamento. E Lucas começou a planejar a história que contaria na cerimônia. Dom Francisco aproximou-se de Carlos e colocou uma mão em seu ombro. "Estou orgulhoso do homem em que você se tornou", disse com a voz emocionada. "Seus filhos vão ter o pai que você merecia ter tido." Naquela noite, depois que todos haviam ido para casa, Carlos e Gabriela caminharam de mãos dadas em direção ao viaduto onde se haviam reencontrado. O lugar havia sido transformado em um pequeno jardim comunitário que eles haviam financiado e projetado. Havia bancos, flores e uma placa que dizia: "Onde as tempestades terminam, as famílias começam."
Você se arrepende de algo? Perguntou Gabriela, sentando-se no banco onde um dia havia sido seu refúgio. Me arrependo dos anos perdidos, respondeu Carlos, mas não me arrependo do caminho que nos trouxe até aqui. Sem aquela tempestade, sem aquela perda, nunca teria aprendido o que realmente importa. E o que realmente importa? Carlos beijou-a suavemente sob as estrelas que brilhavam sobre o Rio de Janeiro. Isso, nós, as crianças, a família que construímos juntos. A riqueza que não se pode contar em reais, mas em risos, em abraços, em jantares compartilhados e em sonhos que se realizam dia a dia. Ao longe, as luzes do restaurante Três Irmãos continuavam brilhando, prometendo outro dia de histórias, música, comida e amor. Uma família que havia nascido na tempestade havia finalmente encontrado seu lar na calmaria. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.